Eu estou treinando as pessoas para alcançarem sua grandeza, para começarem a desenvolver a coragem de perseguir sonhos além de suas zonas de conforto, porque para fazer algo que nunca fizeram, precisam se tornar alguém que nunca foram. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. O que é que o senhor acha que a escola está perdendo em geral? Realizaram um estudo com alguns dos maiores empreendedores e pessoas bem-sucedidas do mundo, querendo descobrir o denominador comum entre eles e o que os capacitou a alcançar as suas metas. E o que descobriram foi que 85% deles atingiram suas metas por causa de sua atitude e visão sobre si mesmos, e 15% devido à aptidão. Portanto, a escola, como você sabe, tem se concentrado em leitura, escrita e aritmética. Ela não leva em consideração o pensamento crítico e a educação conceitual, e não ajuda os jovens a começar a moldar uma visão de si mesmos que os torne ativos na nossa sociedade em vez de passivos. Na verdade, especialmente quando se trata de crianças de minorias, os sistemas escolares rastreiam e determinam com base na taxa de reprovação de crianças afro-americanas e latinas na terceira série quantas prisões serão construídas. Portanto, se você pode rastrear o fracasso, também pode rastrear o sucesso. Quando você cresce em um ambiente projetado para destruir seu senso de identidade e recebe uma educação inferior, como aconteceu comigo na Booker T. Washington High School, onde a alocação de recursos para educar as crianças em Miami Beach e Coral Gables era significativamente maior do que para a Booker T. Washington High School. Quando recebíamos livros, eram os livros antigos, com 5 ou 6 anos de idade, escritos e com páginas arrancadas. Quando faziam os testes com os livros novos que nunca tivemos e acreditávamos que éramos inferiores, porque o jornal dizia isso, comprávamos. Portanto, uma das piores coisas que você pode fazer é criar um ambiente e fazer com que as pessoas acreditem em uma mentira sobre si mesmas, o que as leva a viverem uma vida limitada, em oposição a uma vida de conquistas, porque a cultura foi projetada para nos reprimir. Quando me formei no ensino médio, um jovem branco que havia abandonado o ensino médio tinha mais chances de conseguir um emprego do que um graduado universitário negro. Uau! Sim, esse tipo de ambiente destrói a sua autoestima. Quando você começou a... Eu nunca fui bom em leitura e escrita. E eles me atrasaram, né? Eu fiz parte das classes com necessidades especiais. Sim. E tudo isso no ensino fundamental e no médio também. Eu tive um tutor durante todo o meu ensino médio. A tutora da minha mãe era uma boa educadora. Ela acreditava que o meu subconsciente estava no meu traseiro. Sim, mas vai em frente. Eu tenho curiosidade. Quando você começou a acreditar em si? Quando Minha foi mãe que isso... trabalhava para uma família muito rica. Ela trabalhava para famílias ricas em Miami Beach. Eu me lembro da senhora Sadarsky. Ela cozinhava para essas famílias e nós comíamos as sobras da comida que ela preparava. Ela cuidava dos filhos deles e nós usávamos as roupas usadas pelas crianças para as quais ela trabalhava. Quando me atribuíram a tarefa de limpar o escritório do Sr. Sadarsky e engraxar os sapatos dele, e ele estava ouvindo várias gravações motivacionais, isso era em bobina, antes das 8 faixas e cassetes. Enquanto eu engraxava os sapatos dele, eu não fazia ideia de que estava ouvindo pessoas como Jim Rohn. Quando o fim chegar para você, permita que ele o encontre conquistando uma nova montanha e não escorregando por uma antiga. Pessoas como Zig Ziglar, se você der a um número suficiente de pessoas o que elas querem, elas lhe darão o que você quer. Ouvindo algumas das palavras de Winston Churchill, a verdade é incontestável, a malícia pode atacá-la, a ignorância pode ridicularizá-la, mas no final, lá está ela. Então eu não fazia ideia de que, enquanto engraxava os sapatos dele e ouvia essas palavras, isso começou a reestruturar a minha visão de mim mesmo. Então, eu tive um ponto de virada quando eu estava na 11ª série, porque estive na educação especial desde a 4ª série até a 11ª série. Eu conheci um senhor chamado Leroy Washington, homenageei-o no ano passado, chamavam ele de o grande comunicador. Eu estava na sua aula à espera de outro aluno, ele disse, jovem, vá até o quadro e resolva esse problema para mim. Eu disse, não posso fazer isso, senhor. Ele perguntou, por quê? Eu disse, eu estou aqui apenas para ver o MacArthur Stephens. Eu não sou um dos seus alunos. Ele disse, vá até o quadro e faça o que o orientar de qualquer forma. Eu disse, não consigo, senhor. Os outros alunos começaram a rir, dizendo, ele é Leslie, ele tem um irmão gêmeo, Wesley. Wesley é inteligente.
ele é o GB. Ele perguntou, o que é GB? Ele é o gêmeo burro. Eu disse, eu sou, senhor. Ele saiu de trás da secretária, olhou para mim e disse, nunca mais diga isso. A opinião de alguém sobre você não precisa se tornar a sua realidade. Então, o que ele fez foi exatamente o que você faz nesse programa todos os dias. A forma como as pessoas conduzem suas vidas é um resultado da narrativa que acreditam sobre si mesmas. Quando você tem o seu programa e os seus convidados, e à medida que compartilham ideias sobre como enfrentam as situações que as afetam, o que você faz é a virada na narrativa deles. Eu ensino oradores a descobrir sua própria narrativa, como contá-la e a impactar as pessoas individualmente e coletivamente, criando uma experiência. Quando entrei na indústria de palestras, ela estava fundamentada no livro Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. O livro de Napoleon Hill era muito bom e é considerado a bíblia da indústria de palestras motivacionais até hoje. Então, eu aprendi isso graças ao meu mentor, Mike Williams, em Columbus, Ohio. Ele escreveu um livro chamado The Road to Your Best Stuff. Ele disse, Lê, se a informação pudesse mudar as pessoas, todo mundo seria magro, rico e feliz. Certo? Ele disse, para mudar as pessoas, você precisa criar um evento emocional significativo. Você deve interromper a narrativa atual da pessoa sobre si mesma com a sua própria narrativa. Através da entrega estratégica da sua narrativa, você desmonta o sistema de crenças atual e as inspira a fazer novas escolhas, porque, no final de uma apresentação, se você não alterar a forma como a pessoa se percebe e não ampliar a visão dela sobre si mesma, indo além das limitações mentais e das circunstâncias, inspirando-a a ter uma visão mais ampla de si mesma e inflamando o seu espírito, então você toca os corações das pessoas. Como resultado, elas deixam sua presença se sentindo melhor sobre si mesmas e fazem novas escolhas. Pois, quando você muda a forma como elas se veem, tudo o que você precisa fazer depois disso é sair do caminho. E a indústria motivacional é baseada em um tipo diferente de método, como o de Tony, que considero um ótimo palestrante. Tony treina as pessoas para fazer uma caminhada sobre o fogo, certo? Eu treino as pessoas para alcançarem a sua grandeza, desenvolverem a coragem de perseguir sonhos além das suas zonas de conforto. Porque, para fazer algo que nunca fez, você precisa se tornar alguém que nunca foi. Quando você busca sua grandeza, você não sabe onde estão os limites. Então age como se não houvesse nenhum. Como disse Booker T. Washington, julgue uma pessoa não pelo que ela alcançou, mas pelo que ela teve de superar para alcançar. Portanto, o desafio, por exemplo, em eu ter uma voz global, eu me lembro quando Tony tinha infocomerciais patrocinados pela Gutty Ranker e eles gastaram milhões de dólares. Foi uma bênção para mim o fato deles me rejeitarem, porque eu sou visto como alguém que foi rejeitado. Ele é visto como alguém que tem conexões. Então eles disseram, não acreditamos que um homem negro possa ser atraente para o público americano. Isso me deixou furioso, porque isso se chama privilégio branco, né? Enfim, ele disse, eu não tenho um patrocinador, não tenho folhetos coloridos, eu realmente não tenho, eu não tenho milhões de dólares me apoiando para desenvolver uma voz global. A meta de Mike Williams era me treinar para falar ao mundo. Então pensei sobre isso e me lembrei de algo que Robert Schuller disse, nunca faltam oportunidades, há apenas uma escassez de pensamento. Então, quando eu vi o que o Tony estava fazendo, treinando pessoas para irem ao fundo da sala e se inscreverem em sua caminhada sobre o fogo, ou todos os outros palestrantes para voltarem e pegarem seus produtos, eu disse, espera, o impacto gera renda e referências. Eu vou me concentrar no treinamento e no desenvolvimento de um método e de uma técnica para transformar a vida das pessoas, individual e coletivamente, assim como o Sr. Washington fez por mim, quando ele me disse, jovem, vá até o quadro negro e resolva esse problema para mim. Eu disse, eu não posso. Ele disse, nunca mais diga isso, a opinião de alguém sobre você não precisa se tornar a sua realidade. Ele interrompeu minha visão de mim mesmo. Como resultado, minha mãe disse, paus e pedras podem quebrar seus ossos e palavras nunca poderão machucar você. Isso é uma mentira, palavras podem machucar muito. Mas ele interrompeu a minha visão de mim mesmo. E, como resultado do exemplo dele, da introdução, revisão, repetição e reforço desse conceito, e de como ele me segurava nos olhos quando olhava para mim, eu fui capaz de morrer para quem eu era e me afastar da história na qual acreditei, mesmo que lhe contem uma mentira,
A fé vem pelo ouvir e ouvir. Se você ouvir com frequência suficiente, se tornará sua realidade. A percepção e não o desafio torna-se real para você. Portanto, não havia ninguém para contestar o que foi dito sobre mim e eu acreditei. Ele interrompeu essa visão de mim mesmo na 11ª série. Como resultado disso, comecei a me tornar um tipo diferente de pessoa. E assim, ouvindo esses vários palestrantes, mas também por ter sido rejeitado pela Gut Ranker e por aqueles caras, eu disse, eu não tenho milhões de dólares, mas eu tenho uma história. E o que eu vou fazer é descobrir como transformar a audiência. Eu vou descobrir como me destacar. Eu não tenho dinheiro para competir com eles. Eu não tenho a aparência da conexão. Mas uma das coisas que o Mike me disse foi, Brownie, preste mais atenção em ouvir do que em contar. Estude a audiência, realize uma inteligência de comunicação. Não assuma que você sabe o que eles querem ouvir. Ele disse, nunca deixe o que você quer dizer atrapalhar o que a audiência precisa ouvir. Então, foi nisso que eu me concentrei. Eu faço sempre uma avaliação das necessidades. Quando eu estou treinando palestrantes, eu digo a eles, não assuma que você já sabe, cada audiência tem um tipo de personalidade. Cada área da indústria, se você quer ir longe, se quiser falar globalmente, precisa se tornar um especialista na audiência, precisa aprender e estudá-los para que possa ter a versatilidade, a flexibilidade de falar para qualquer tipo de audiência com sua história e ser capaz de transformá-los individual e coletivamente. Esse impacto impulsionará sua renda e suas solicitações. O palestrante médio recebe cerca de 25 a 30 solicitações por ano. Eu recebo mais de 3.000 por usar esse princípio. Muitos dos palestrantes que treinei agora, alguns deles me ultrapassaram usando a mesma técnica e estratégias e ganharam milhões e milhões de dólares. Incrível. Sim. O que você diria que é a sua visão de vida Na agora? minha visão, eu estou no lugar do autor russo, Leo Tolstói. Ele disse, ao enfrentar a morte inevitável, qual é o significado e o propósito de minha vida que não será desfeito ou destruído quando eu morrer? Portanto, os palestrantes que eu treino e os palestrantes que eu influencio e as pessoas que eles treinam e transformam suas vidas, que estamos literalmente na pirâmide de Deus, esse trabalho não será desfeito ou destruído quando eu morrer. Portanto, minha meta agora é aprender, ganhar e passar adiante. Percebi que quando Jim Rohn e Zig Ziglar morreram, eles não haviam treinado ninguém, não ouvimos nada sobre as pessoas em que eles se dedicaram. Eu tenho muitos mesmo, que podem me enfrentar no mano a mano, entretanto eu lhes digo, confiem em mim. Eu digo, não deixem que esses 72 anos os enganem, ainda tenho fogo aqui dentro. Eu lhes ensinei tudo o que você sabe, não tudo o que eu sei. Os jovens Bruins falam limpo, mas um velho Bruin sabe para onde ir. Então, para mim, acredito que vivemos no melhor país do mundo, sem exceção. Falar sobre tornar a América grande novamente? Tolice. Nunca deixamos de ser grandes. Não há nenhum país que possa se comparar a nós. E eu acredito que, ao multiplicar as vozes de esperança, temos a oportunidade de começar a criar um novo dia. Uma senhora veio da Austrália para que eu treinasse e ela era bastante rica. Eu perguntei, por que você veio até mim? Ela disse, bem, eu ouvi falando no YouTube, no Georgia Dome, e você estava falando para 80.000 pessoas. Ela disse, uau, você falou com o coração e prendeu minha atenção e eu pude ver que você estava prendendo a atenção deles. Ela disse, você poderia me treinar para contar minha história com o coração? Eu disse que sim, ela começou a me contar sua história. Espera um pouco, você tem um roteiro? Eu disse, foi isso que me diferenciou de todos os outros palestrantes, eles têm um roteiro. Se você tem um roteiro que memoriza, então, tem de falar de cabeça, você tem que regurgitar esse roteiro. E então eu disse, vou treiná-la a falar de forma espontânea para que você tenha versatilidade e flexibilidade para criar momentos inesquecíveis no contexto de sua apresentação. Então começamos a trabalhar juntos e ela parou por um momento. Eu disse, você pode me dizer por que quer fazer isso? Ela disse, sim, quando eu vi Dylann Roof, o jovem branco que entrou em uma igreja e matou 9 pessoas negras,
Ela disse, senti que deveria haver alguém à sua direita no julgamento, porque ele não nasceu com aquele ódio para matar 9 pessoas negras. De alguma forma, alguém envenenou a sua mente. Em seguida, ela fez uma pausa e disse algo, e isso me causou arrepios e nós dois choramos. Ela disse, acredito que o mundo é como é, não porque algumas pessoas são violentas, mas sim porque muitas pessoas estão em silêncio. E eu decidi que minha meta é, nesse capítulo da minha vida, enfrentar a morte inevitável, que acredito que será daqui a muito tempo, ok? Eu não acredito que estou com 72 anos. Eu dizia que pessoas com 40 eram velhas, agora eu tenho 72. É como se eu fosse o garçom na ceia do Senhor. Então, minha meta é treinar outras pessoas para que saibam contar suas histórias, saibam como extrair suas histórias, organizá-las e como apresentá-las de forma estratégica para transformar o público. Eu acredito que, ao multiplicar essas vozes, todos nós temos uma assinatura energética. Quando falo, certas pessoas são alcançadas por mim. Há algumas pessoas que ouvirão a nós dois, mas há algumas pessoas que, por causa de sua assinatura energética, quando você falar, elas o ouvirão não apenas nos ouvidos, mas também em seus corações, como resultado de estar em sua presença e sob a influência de sua voz. Quando saírem de sua presença, você as inspirará, como diria Madre Teresa, ao se tornarem um lápis na mão de Deus e a começarem a escrever um novo capítulo de suas vidas. Uau. Sim, portanto, o objetivo Interessante. é treinar. Provavelmente, se eu puder treinar 77, Mike Williams me perguntou, eu escrevi o prefácio de seu livro, The Road to Your Best Stuff. Ele disse, Brownie, quanto Les Brown você tem? Acho que tenho 4. Ele disse, você precisa de mais. Eu disse, eu sei, 7 é meu número da sorte. Sou um de 7 filhos, nasci em 17 de fevereiro, meu número do telefone é 702, meu endereço é 2737. Eu lhe disse que 7 é meu número da sorte. Josué marchou 7 vezes ao redor das muralhas de Jericó. Naamã mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Então, eu vou treinar 77 pessoas para falar ao mundo, transformar vidas e fazer a diferença. Horace Mann disse que deveríamos ter vergonha de morrer até que tivéssemos feito alguma contribuição importante para a espécie humana. E eu acredito que aqui estamos vivendo no melhor país do mundo, onde as pessoas arriscam suas vidas para chegar até aqui, nadando contra tubarões, tentando ultrapassar jipes descalços, e ainda assim, no ano passado, de acordo com o CDC, mais pessoas, mais de 3.000, cometeram suicídio do que morreram em acidentes. Acredito que essas pessoas fizeram isso porque se sentiram desesperadas e desamparadas, e se tivessem ouvido a sua voz, ou a minha voz, ou a voz de outra pessoa, isso teria interrompido a visão de desespero e desamparo e as teria capacitado. Um outro dia, um rapaz me mandou uma mensagem. Ele disse, eu estava em um lugar muito escuro e ouvi a sua voz, e isso me trouxe para a luz. Uau. E é isso que o próximo É capítulo... uma visão poderosa. Sim, para treinar 77. Vou ter que fazer esse treinamento contigo. Ah, mas você já é ótimo. Se eu pudesse apenas tocar a bainha de suas vestes, eu já seria curado. Para aqueles que talvez não tenham acesso a um treinamento mais íntimo, o seu, obviamente, é um treinamento mais extenso, que abrangeria todas essas coisas, o que é que você diria às pessoas sobre como elas podem organizar a sua voz por meio de um discurso, de modo que elas possam tocar o coração das pessoas, conectar-se com elas, compartilhar sua história de tal forma que seja uma interrupção e que leve as pessoas a transformar a maneira como elas se veem de forma mais positiva e impactar as pessoas ao redor? O que é que você diria? Eu fiz o Toastmasters há 8 anos, acho que você fez parte da organização disso, né? Não, eu nunca participei do Toastmasters. Os Toastmasters, eles me selecionaram entre os 5 melhores oradores do mundo. Claro. General Norman Schwarzkopf, Lee Iacocca, Paul Harvey e Robert Schuller. Este é um grupo de elite. Sim, eu sou o último a ficar de pé. Muito importante. Há 8 anos eu me retirei por 1 ano porque eu não conseguia ficar na frente de 5 pessoas e compartilhar qualquer coisa sem gaguejar, tropeçar e esquecer o que eu ia dizer. A primeira vez que me levantei para falar, eu me levantei e a minha mente se sentou. Eu me engasguei, eu não conseguia lembrar de nada. Quando eu falei no Georgia Dome, eu fui ao banheiro 7 vezes. Eu já lhe disse que 7 é meu número da sorte. Bateram na porta. Brownie, eu disse, o que foi? Saia, cara. Dexter e Yeager, eles estão fazendo uma pausa agora porque está na sua hora. É você. E eu cometi um erro, olhei para a plateia e entrei em pânico.
Eu disse, Mike, eu não estou ouvindo as vozes, estou com medo. Ele disse, Brownie, eles vieram ver você. Você não veio ver eles. Ele disse, saia, você ouvirá as vozes. Eu disse, eu não sei, Mike. Eu tô tentando, mas eu não sei, eu tô com medo. E ele disse, tenha medo, mas faça isso mesmo assim. Não fale. Eu disse, não preciso falar? Ele disse, não. Eu disse, o que eu vou fazer? Ele disse, conte uma história. Apenas conte uma história de onde você está, sobre o que está passando e sobre o sonho de comprar uma casa para sua mãe. E eu disse para minha mãe, mamãe, quando eu me tornar um homem, eu vou comprar uma casa para você. Eu disse, quando eu fizer 18 anos, vou sentar com você e poderei comprar mantimentos para nós. Não precisaremos esperar até que alguém coma e torcer para que sobre alguma coisa. Vou comprar roupas novas para nós e não precisaremos usar as roupas dos filhos de outra pessoa que eles usaram o ano todo. Quando eu me tornar um homem, você nunca mais pagará outra conta. Não acredito que as mulheres devam pagar contas. Acho que se uma mulher quer trabalhar, ela deve trabalhar e fazer o que gosta de fazer. Qualquer dinheiro que ela ganhe, ela deve guardá-lo para si. Um homem, não um menino crescido, um homem provê e protege. Eu sou old school. Então, na minha visão de mim mesmo, de querer comprar uma casa para ela e ser capaz de sustentá-la, e eu fiz isso. Eu comprei 4 casas diferentes antes dela falecer e isso me motivou. Eu acho que é importante que as pessoas encontrem algo que dê à sua vida um senso de significado e valor que as impulsione, que se torne sua obsessão magnífica, e é aí onde eu estou. Eu gosto disso. Então, o que acontece com as pessoas que querem fazer um Então, discurso as e pessoas que compartilhar querem a sua falar, voz? acho que devem encontrar algo pelo qual sejam apaixonadas, algum assunto no qual possam se perder. As Escrituras dizem para que o homem ganhe a vida é preciso perdê-la. Eu achava que se tratava de perder sua vida fisicamente, mas é sobre quando eu falo. Vou a um lugar, LeBron James, quando eles ganharam um campeonato, ele estava em uma entrevista e eles perguntaram, como você fez isso? Ele disse, eu tive que ir para outro lugar. Então, quando eu falo, não é sobre mim, minha oração é mais de ti, menos de mim. Estou incentivando as pessoas que levam a sério o ato de falar. Não façam isso apenas pelo dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro. Eu ganho mais em 1 hora do que 90% do público americano ganha trabalhando por 5 anos. Mas quando você encontra aquilo que ama, você o estuda, algo que você ama, que se torna uma diferença entre estar na fala e estar em você, e que você se tornará não apenas confiante, mas também competente nisso. Então, quando eu me preparo para uma palestra e ainda o faço porque não acredito nisso, nunca se é velho demais para aprender e nunca se é jovem demais para ensinar, então eu me dedico a isso, eu me perco nisso porque não se trata de mim, é sobre o público. Por isso eu estou sugerindo a essas pessoas e só quero trabalhar com pessoas sérias que o que podemos fazer por elas é, número 1, nunca defender um ponto de vista sem uma história. E nunca contar uma história sem um ponto de vista. Esse é o número 1 e é fundamental, porque as histórias podem ser usadas para transformar a vida das pessoas. Para ancorar os pontos. Não apenas ancora os pontos, mas cria eventos emocionais significativos. E é assim que o comportamento humano é transformado. Nós temos memória emocional. E em seguida, ao falar, há um certo medo, e esse medo está sempre presente. Eu nunca presumo que sei no que o público vai acreditar. Cada público tem sua própria personalidade e o público dentro de cada público é separado por idade, raça, renda, educação. Outra coisa que é fundamental falar, que ao falar e olhar para o público, sempre dedique um tempo para descobrir quem são eles, saber tudo o que eles têm, obter compreensão. Por isso, tenho uma avaliação de necessidades que envio e faço perguntas. O que é que você quer que o público leve para casa? Quais são as coisas que você fez? As coisas que o estão estressando? Qual é a conversa ainda não dita? Então eu envio essa avaliação de necessidades, converso com o CEO, faço uma pesquisa para descobrir sua declaração de missão, falo com o diretor de marketing, em seguida entrevisto os funcionários com melhor desempenho. Se for uma organização de vendas,
converso com os que têm melhor desempenho, e depois, na próxima etapa, eu entrevisto as pessoas do público. Se você estivesse no meu lugar, quais são as coisas que as pessoas deste público precisam ouvir? Se você estivesse no meu lugar, o que você sugeriria? Pergunto a elas individualmente, a essas 5 pessoas, e depois, quando estou na empresa, integro isso. Combino isso para navegar em uma experiência. Como eu disse, Oliver Wendell Holmes afirmou que, uma vez que a mente de um homem ou de uma mulher tenha sido expandida com uma ideia, um conceito ou uma experiência, ele nunca poderá se contentar em voltar ao que era antes. Então, ao trazer todos esses elementos com humor, citações, estatísticas e histórias, você consegue criar momentos especiais que podem transformar o público. Outra coisa, quando você conta uma história, não conte apenas a história, vivencie a história e o público virá junto com você. Seja a história. Sim, você precisa ser a história, a encarnação da história, de modo que a audiência, ao ouvi-la, não consiga descansar e você comece a aparecer em seus sonhos. Então, uma das coisas que adoro vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, porque algumas coisas são ensinadas e outras são absorvidas e um dia eu estava falando com um grupo de pessoas e queria desafiá-las a sair de suas zonas de conforto, a se sentirem desconfortáveis com onde estão. Então, há um ditado que diz: você até consegue levar um cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Então, no entanto, se souber falar estrategicamente e criar um momento especial, pode criar uma sede e fazê-los beber. Então, quando terminei minha apresentação, eu olhei para eles e disse: agora eu quero falar sobre o Dr. Howard Thurman, que foi um dos mentores do Dr. Martin Luther King, Albert Schweitzer e Mahatma Gandhi. Quando eu fui diagnosticado com câncer de próstata e meu PSA estava em 2.400, eu estava refletindo sobre a minha vida. Será que eu vou conseguir vencer isso? Eu estava lendo as palavras dele em busca de conforto e ele disse: a situação ideal para um homem ou para uma mulher morrer é ter membros da família orando com eles enquanto fazem a travessia. Mas imagine, se quiser, estar em seu leito de morte e ao redor de sua cama estiverem os fantasmas dos sonhos, das ideias, das habilidades que a vida lhe deu, mas você por qualquer motivo nunca perseguiu esses sonhos. Você nunca agiu com base nessas ideias, você nunca usou esses dons e ali estão eles, olhando para você com grandes olhos zangados, dizendo: viemos até você, somente você poderia ter nos dado a vida e agora devemos morrer com você para sempre? A pergunta é, se você morrer hoje, que sonhos, que ideias, que dons morrerão com você? Eu fiz uma pausa e a sala ficou em silêncio. Então eu disse: talvez seja por isso que Henry David Thoreau viu Deus chegar ao ponto da morte apenas para perceber que nunca havia vivido. Talvez seja por isso que uma mulher disse: e se você passar toda a sua vida apenas para descobrir que estava errado? Então eu digo: vive intensamente? Morra sem arrependimentos? Tive uma senhora de 62 anos que voltou para concluir a faculdade de Direito na Universidade Estadual de Wayne. Ela disse: eu não vou permitir que esse fantasma rodeie minha cama. Eu falei na igreja West Angeles, em Los Angeles, e Denzel Washington estava na primeira fila. Ele mencionou várias vezes em discursos de formatura que tinha uma visão limitada dos papéis que interpretaria como ator. Depois de ouvir isso, ele decidiu que interpretaria uma variedade de papéis, que não queria apenas personagens bons, ele não queria interpretar algum que dissesse: viemos até você, Denzel, e você não quis nos interpretar, você queria apenas ser um cara legal. Então eu disse: uau, espero não ter inspirado a fazer o dia do treinamento, porque me deu um nó no estômago. Eu não conseguia segurar meu balde de pipoca. Incrível. Então Uau. é sobre criar esses momentos especiais, mas a outra coisa é buscar orientação de pessoas. E não de qualquer pessoa, alguém que tenha alcançado sucesso e esteja fazendo isso no nível que você deseja, porque você não consegue ver a imagem quando está dentro do quadro. Muhammad Ali disse: eu sou o maior, mas ele nunca ganhou um campeonato sem Angelo Dundee. Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, nunca ganhou um campeonato sem Phil Jackson. Então, busque orientação de alguém experiente que tenha atuado no nível que você deseja atingir. Quando eu vi Mike Williams, autor do livro The Road to Your Best Stuff, ele era um palestrante poderoso e eu adorei o conteúdo dele, a naturalidade de sua personalidade e o fato dele se divertir.
Então, eu disse, quero ser assim. Portanto, sou uma combinação de Mike Williams, de Earl Nightingale, que era bem versado, e Zig Ziglar, que tinha muita energia. Jim Rohn tinha citações profundas e é um grande pensador e estadista. Então, eu também me treinei para ser capaz de me comunicar. O Dr. King era um grande orador, Malcolm X era um grande comunicador. Portanto, integro todas essas influências. Acredito que, se você ama isso, estudará as pessoas que são mestres nisso e evoluirá para criar sua própria voz com a sua própria assinatura de energia. Você tem um programa online para falar em público para as pessoas que desejam Na aprender? verdade, acabamos de concluir um programa que não está online, mas se as pessoas estiverem realmente comprometidas e com sede de conhecimento, eu estou procurando pessoas com fome. Pessoas com fome estão dispostas a fazer o que os outros não fazem para alcançar o que os outros não alcançam. Basta me enviar um e-mail para lesbrown77@gmail.com. Eu mencionei que 7 é meu número da sorte? Você mencionou. lesbrown77@gmail.com. Incrível. E que digam, quero compartilhar minha história e fazer a diferença. Eu enviaria a eles os 7 princípios da narração de histórias e alguns vídeos sobre como contar sua história. Faremos isso gratuitamente para eles. Além disso, a apresentação no Georgia Dome e outras 2 que eu acabei de encontrar seriam ótimas para eles. Os 7 princípios da narração de histórias, como contar sua história e a apresentação no Georgia Dome, além de outras que descobri recentemente. A razão pela qual quero fazer isso é porque acredito que, se multiplicarmos as vozes da esperança, mensageiros de esperança que transmitirão uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, e que a esperança no futuro nos dá poder no presente. Acredito que poderemos reduzir a taxa de reincidência. Acredito que podemos diminuir o número de jovens em nossas forças armadas que estão cometendo suicídio regularmente. Acredito que podemos começar a reduzir a criminalidade e a violência que ocorre em todo o país, porque o mal prevalece quando pessoas boas não fazem nada. Nada acontece até que seja comunicado. No começo havia palavra, portanto, meu objetivo é multiplicar as vozes que trarão palavras que nos ajudarão a nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Incrível, poderoso. Então você tem uma maneira de responder às pessoas se elas enviarem um e-mail para sim. você? Você tem uma opção para que elas podem obter ou baixar em algum lugar? Também podemos disponibilizar numa página web para você, deixando mais fácil. Com a palavra fome? Não, espera um minuto. Chama-se WIN. Meu filho criou isso. Envie o texto WIN para 21777. Sim. WIN 21777. Acho Vamos que é testar isso. e garantir. 24777. A gente vai testar e vai informar. Teste isso, por favor. Ou a gente pode disponibilizar numa página nós web vamos para providenciar download. isso. Sim. Descubra isso para John Leslie, por favor. A gente vai descobrir e enviar o link para as pessoas, mas eu acho que é poderoso, seria ótimo. E quem foi a pessoa mais influente na sua vida enquanto você crescia? Minha mãe. Quem foi essa pessoa? Porque lembro-me de um repórter ter perguntado, quando tinha um programa de entrevistas em 1992, como é que a senhora sabia que podia criar 7 filhos sozinha, mesmo sem ter tido outros filhos? E ela disse, apenas acreditei que o senhor abriria um caminho de alguma forma. Uma das coisas que digo às pessoas é não subestime a si mesmo. Não fiz o que estou fazendo agora durante 14 anos porque não acreditava que, rotulado como deficiente mental, ter sido reprovado na 5ª série, ter voltado para a 4ª, e sem educação universitária, pudesse competir com pessoas que têm os seus PhDs e MBAs. Assim, durante 14 anos, muitas pessoas dizem que não têm grandes arrependimentos. O meu maior arrependimento que tenho é ter desacreditado de mim durante 14 anos e dizem que a coincidência é a maneira de Deus de permanecer anônimo. Eu fui a um treinamento e um homem estava falando. Mike Williams já tinha dito, Ei, Brownie, você sabe por que vai ver o Zig Ziglar, o Dr. Robert Schuller e o Dr. Norman Vincent Peale, que escreveu O Poder do Pensamento Positivo? Eu disse, eu gosto da mensagem. Ele disse, não, você gosta de ajudar as pessoas. Isso está em você está sempre liderando aqui na estação de rádio e você tem uma risada engraçada, cara. Eu disse, tenho. Ele disse, sim, você tem. E ele continuou dizendo isso para mim e eu estava em um evento e
Um homem estava falando, então parei como se um encanto tivesse caído sobre mim. Ele disse, há alguém aqui que deveria estar fazendo isso? Ele disse, faço, porque ganho muito dinheiro. Ele disse, adoro ganhar dinheiro. E ele disse, mas você quer mudar vidas e pode ganhar muito dinheiro também, jovem. E ele disse, você sabe quem você é. Depois ele fez uma pausa e disse, a razão de eu estar aqui segurando esse microfone e vocês estarem aí sentados é que eu represento os pensamentos que vocês rejeitaram para si mesmos. Isso me atingiu em cheio, eu comecei a chorar. Naquela época, em 1980, eu saí e liguei para Mike Williams. Na época, uma ligação telefônica custava 10 centavos. Eu disse, Mike? Ele disse, sim. Eu disse, não estou mais me rejeitando. Está me ouvindo? Ele disse, Brownie, acalme-se. Ouça-me, cara, eu não estou mais me rejeitando. Eu disse, você pode me ajudar? Uma das coisas que ensino é pedir ajuda. Não porque você é fraco, mas porque quer continuar forte. Peça ajuda e não pare até obtê-la. Ele é um estrategista. E foi até a Liberty City. Quando eu estava lá, foi eleito para a legislatura de Ohio. Fui presidente do Comitê de Recursos Humanos e do Comitê de Educação. Aprovei 14 projetos de lei em meu primeiro mandato. Renunciei para voltar e cuidar da minha mãe. Me recusei a permitir que meus irmãos e irmãs a colocassem em uma casa de repouso. Eu disse, de jeito nenhum. Ela nos criou, nós vamos cuidar dela. Assim desisti de minhas ambições políticas. E, em seguida, estava tentando encontrar algo que eu pudesse fazer que me permitisse estar disponível para ela e ganhar dinheiro também. Assim, mudei para a área de palestras motivacionais e cuidei dela até o seu falecimento. Uau! Agora você não teve uma figura paterna enquanto crescia? Não, eu tive um doador de esperma. É, exatamente. Eu nunca conheci minha mãe ou pai biológicos. E a minha mãe... Ainda hoje? Não, eu nunca quis fazer a pesquisa. Minha mãe... Mamie Brown. Eu costumava fazer um programa de entrevistas e dizia, este é o bebê da senhorita Brown. Seu amor era tão abrangente que nunca quis procurar meus pais biológicos. Depois que ela faleceu, fiquei curioso porque, quando eu tive, então, um programa de entrevistas, perguntei a uma jovem senhora, eu estava falando sobre adoção e perguntei qual foi a parte mais desafiadora da sua experiência de vida de ser adotada. Eu também sou. Ela disse, meu aniversário? Eu perguntei por quê. Ela disse, no meu aniversário? Eu sei que a minha mãe pensa em mim. Eu disse, uau! Deixei o programa, fui, liguei para o meu irmão gêmeo. Eu disse, Wesley? Ele disse, o quê? Eu disse, você sabe o quê? Ele disse, o quê? Eu disse, você sabe que nossa mãe pensa em nós todo 17 de fevereiro? Ele disse, você me ligou por causa disso? Eu disse, sim. Ele disse, vá malhar, e desligou. Meu irmão desligou, disse que os odiava. Eu disse, como você pode odiar nossos pais? Nós nem sequer os conhecemos. Não temos um rosto, não temos um alvo para odiar. Ele disse, eu os odeio, e desligou novamente. Isso simplesmente nunca me afetou. Quando as pessoas me viam quando eu era criança, me chamavam de menino da meme, porque nossa mãe conseguia conversar com uma árvore. Ela era uma pessoa muito amigável e extrovertida, adorava crianças, mas nunca teve uma. Qual você diria que foi a maior lição que seu pai te ensinou, mesmo que você nunca o tenha conhecido de verdade? Eu não sei, Com a ausência, existem algumas lições? No Dia dos Pais, dei à minha mãe um cartão de Dia dos Pais. Eu costumava trabalhar em uma rádio em Chicago e, no Dia dos Pais, eu disse... Eu estou fazendo um evento para os pais, provedores e protetores, e estou convidando mães que atuam como pais e deixam os doadores de esperma em casa. Isso foi muito controverso, mas tivemos uma casa bem cheia. Eu nunca pensei nisso porque ela era forte, ela tinha fé, ela era imparável, ela era simplesmente incansável. A minha mãe era capaz de fazer um caminho onde não havia caminho nenhum. Eu vi ela passar por experiências desafiadoras criando 7 filhos sozinha. Quando ela não podia mais trabalhar, ela tinha artrite. Ela escrevia números e vendia bebidas caseiras e cerveja. E ela foi para a prisão por um período de tempo, sabe? E tinha apenas
o terceiro ano do ensino fundamental, mas tinha um doutorado em vida. Eu tinha 10 anos, foi quando eu então me tornei um homem. Então, eu me lembro quando eu estava com ela. Ela faleceu no aniversário do meu filho mais novo. E eu me lembro de segurar a mão dela enquanto ela dava seu último suspiro. E eu disse, eu agradeço por nos escolher. Nunca senti que fui entregue. Sim, sempre senti que fui escolhido com amor. E eu disse, vou fazê-la se orgulhar por nos escolher. Então, quando eu falo, penso nela e nos tempos difíceis que passamos e digo às pessoas, você enfrentará tempos difíceis. Meu livro favorito diz, não ache estranho enfrentar as fornalhas ardentes deste mundo. Mas eu afirmo que não importa o quão ruim seja ou quão ruim possa ficar, eu vou superar. Eu ouvi ela dizer que estava determinada, que sempre teríamos um teto sobre a cabeça, comida na mesa e roupa nas nossas costas. Ela sempre encontrava uma maneira, mesmo onde parecia não haver nenhuma. E ela sempre foi minha figura paterna e também materna. É tudo que sei. O Sr. Washington foi um pai substituto para mim. Tenho alguns jovens que me veem como seu pai espiritual e ele me ensinou, Sr. Brown, desenvolva sua mente. Na vida você não recebe o que deseja, mas recebe o que é. Sr. Brown, pratique OPQ, apenas pessoas de qualidade. Com quem você anda determina com quem você se associa. Sr. Brown, sim senhor, desenvolva suas habilidades de comunicação porque quando abre a boca está dizendo ao mundo quem é. Ele se tornou um pai substituto para mim. Eu observava como ele se vestia. Como você pode ver, estou usando azul marinho, uma gravata vermelha e uma camisa branca. E era assim que ele se vestia quando ia à escola. Hoje em dia, nas escolas, é difícil diferenciar alunos de professores. Certo? Uau! É. Ela parece ter sido uma mãe incrível. Sim, ela era incrível. Uma Muito mãe legal. realmente incrível. Ela era. Qual você diria que foi a maior lição que ela te ensinou? Nunca desista. Eu me lembro quando ela estava muito doente e ela... Naquela época, os médicos vinham até a nossa casa, o Dr. Johnson. Ele disse, Meme, mantenha-se firme. E ela disse, eu vou, porque eu não posso deixar essas crianças sozinhas. Ela nem estava pensando em si mesma, ela estava pensando em nós. Quando fui diagnosticado com câncer, 6 anos atrás, em Orlando, o oncologista disse que o câncer tinha se espalhado por 7 áreas do meu corpo. Eu comecei a sorrir e o médico disse, você ouviu o que eu acabei de dizer? Eu disse sim. Ele disse, você está em negação? Eu respondi, cara, sabe o que é? 7 é o meu número da sorte. Esse câncer está prestes a ser derrotado. Ele disse, você é louco. Então, naquela época, meu PSA estava em 2.400, agora está em 0 e eu estou prestes a passar um novo procedimento. Na próxima semana, onde eles retiram seus glóbulos brancos, treinam por 2 semanas e depois os reintroduzem em seu corpo, dando a eles a capacidade de identificar células cancerígenas e destruí-las. Dizem que toda essa tecnologia está avançada, mas acredito na biologia da crença. Bruce Limpton, prático a psiconeuroimunologia, sua mentalidade, dieta e relacionamentos positivos, criando um ambiente de cura e nutrição, fortalecem seu sistema imunológico. Isso permite que você permaneça por mais tempo aqui e faça um trabalho notável. Uma das coisas que pergunto às pessoas quando estamos treinando é, qual é a sua estratégia para estar aqui? Preciso ter um plano. Estar aqui não é garantido e acredito que os médicos devam dizer às pessoas que têm uma doença terminal, o que eu acho que deveriam dizer é, meu conhecimento e capacidade de ajudá-lo atingiram meu limite, agora é hora de explorar outras opções. Uau! Como a gente desenvolve o senso de crença? O que eu estou ouvindo você dizer é que a crença é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. É totalmente um processo contínuo. Primeiro, eu incentivo as pessoas a lerem um mínimo de 30 a 40 páginas de algo positivo todos os dias para desenvolverem sua mente. Todos nós podemos fazer isso. Podemos ir à biblioteca e pegar livros. Quando penso em Og Mandino, que escreveu O Maior Vendedor do Mundo, ele estava prestes a cometer suicídio. Ele foi à biblioteca, leu o livro Quem Pensa Enriquece, e sua vida mudou completamente.
Portanto, ler e programar a nós mesmos, a razão pela qual a maioria das pessoas deve fazer isso é que os psicólogos dizem que 86% da conversa interna é negativa e não é detectada pela mente consciente. É por isso que somos ensinados a não nos conformar com esse mundo. Seja transformado pela renovação de sua mente, ouça gravações e coisas que sejam positivas, vá até o YouTube e encontre coisas que começarão a capacitá-lo e a minimizar as distrações em sua vida. Temos muitas distrações. As armas de distração em massa fazem com que a maioria das pessoas não comece a viver a vida de dentro para fora, mas de fora para dentro. Há um provérbio africano que diz: se não há inimigo dentro, o inimigo externo não pode nos fazer mal. Shakespeare disse: a culpa, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que somos subalternos. Portanto, você precisa se programar ou sua mente será programada. A outra coisa é ter metas que estejam além de sua zona de conforto, pois para fazer algo que nunca fez, você precisa se tornar alguém que nunca foi. Você precisa se tornar um tomador de riscos. David Viscott diz: se você não estiver disposto a arriscar, não poderá crescer, e se não puder crescer, não poderá se tornar o seu melhor. Se não conseguir dar o melhor de si, não poderá ser feliz. Se não poderá ser feliz, o que mais existe? A outra coisa é melhorar seus relacionamentos. Você ganha de $2.000 a $3.000 de seus amigos mais próximos. É preciso olhar para as pessoas em sua vida e perguntar: o que esse relacionamento está fazendo comigo? Muitas pessoas, por causa das pessoas tóxicas e drenadoras de energia em suas vidas, nunca serão bem-sucedidas, porque esses relacionamentos tóxicos comprometerão seu poder. Há um novo termo na psiquiatria chamado doença relacional. Há algumas pessoas que podem deixá-lo doente. Algumas pessoas podem lhes dizer: Liz, será que podemos mudá-las? Não. É um trabalho de tempo integral mudar a si mesmo. Há pessoas que são tão negativas que podem entrar em um quarto escuro e começar a se desenvolver. Comporte-se, seja um pouco lento. Não tem problema, tá tudo bem. Eu entendi, eu fui para uma aula de fotografia no Certo, ensino médio, a isso gente mesmo, tinha sim, estações sim. de revelação. Eles não fazem mais isso. Eles não fazem mais. Polaroid. Sim. Eu gosto disso. Eu tô curioso, eu tenho pesquisado nos últimos 2 anos sobre masculinidade, esse tópico, sobre masculinidade, o que significa ser um homem melhor. E eu tô curioso para saber qual é a sua perspectiva sobre a definição de masculinidade. Você teve uma educação interessante sem uma figura paterna? Mas eu tinha o Sr. Washington como exemplo, Entendi. e ele foi um bom exemplo. Eu li um livro de Sidney Poitier chamado The Measure of a Man. Para mim, um homem assume responsabilidades, um homem provê e protege sua família. O homem constrói um legado. Vi uma entrevista com Steve Harvey e ele foi muito poderoso. Ele é incrível. Ele foi ao hospital com um amigo para visitar a avó dele, que estava hospitalizada, a avó do amigo, no caso. Então a avó do amigo perguntou a ele: Ei, você sabe o nome do seu bisavô? E o jovem respondeu que não sabia. Então ela disse: porque ele não deixou nada para você. Se ele tivesse deixado algo, você saberia o nome dele. Um bom homem deixa um legado para seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Eu sou avô e também bisavô de 3 filhos. Então, eu estou construindo um legado. Meus filhos estão envolvidos no negócio. Eu acredito que, como homem, você deve se manter em um padrão mais elevado, embora eu nem sempre tenha feito isso. Quando eu era mais jovem, eu era uma pessoa diferente do que eu sou agora. Eu não estou usando nenhuma coroa. Sou como a senhora que disse: Senhor, não sou o que quero ser, sou o que vou ser. Mas, graças a Deus, com certeza não sou o que eu era. Exatamente, Tenho 10 exatamente. filhos, 5 meninos e 5 meninas. Quando o Senhor disse: sede fecundos e multiplicai-vos, eu levei isso a sério. Levou vantagem Eu sou um disso. cristão novato, um cristão novato. Outro dia uma senhora me abraçou e eu disse: sou um cristão novato, dei um passo para trás. Então, se você aprende coisas, você cresce e você evolui. Meus filhos são ótimos pais e eu digo: fico imaginando de onde vocês tiraram isso. Eles dizem: qual é, papai, tiramos isso de você. Eu disse: bem, tenho muitos defeitos. Eles dizem: pai, ninguém é perfeito e nós chamamos o jeito que você é, incondicionalmente. Então, para mim, um homem tem compaixão, sensibilidade, sou muito emotivo. E você se importa.
você ama e você sente que deseja viver uma vida que tenha causado algum impacto. Foi Viktor Frankl que disse: não pergunte qual é o significado da vida, pergunte qual é o significado da sua vida. Então, para mim, um homem deseja viver uma vida significativa. Muitos jovens, homens jovens de hoje, por vivermos em uma cultura voltada para o entretenimento, não têm uma visão de si mesmos ou do que é preciso para ser um homem. Eu estudei o Sr. Washington. Ele era uma figura que eu observava como ele se portava, como falava, como ele se vestia. E eu dizia: quero ser assim quando eu me tornar um homem. Quero viver a minha vida de forma que minha mãe diga: tenho orgulho de Leslie, que meus filhos digam: eu tenho orgulho de você. Há alguns dias alguém me perguntou qual foi sua maior realização. Você ganhou todos os prêmios principais em oratória, você falou para mais de 80 mil pessoas no Georgia Dome, 30 mil pessoas na Polônia. Qual foi sua maior realização? Eu disse: quando meus filhos se reuniram e disseram: papai, quando você estava em busca de seu sonho e todas aquelas ocasiões especiais que você perdeu, ficamos bravos com você. Mas quando vemos o que você realizou, nós nos formamos na faculdade sem empréstimos estudantis, quando vemos o sacrifício, o preço do que é preciso para realizar um sonho, e como você começou com tão pouco, ficamos muito orgulhosos de você e queremos que saiba disso. Então, para mim, essa foi a maior conquista que eu tive. Eu falei há cerca de 3 semanas em Detroit. Meu segundo filho mais velho, Patrick, estava comigo. Então, ele disse: sabe de uma coisa, você é um cara muito especial. Você é um cara especial. Para você vir aqui falar com essas pessoas e treinar e elas não lhe pagarem absolutamente nada, e você falou com elas e lhes deu tudo o que tinha, como se tivesse recebido um cheque. Ele disse: você é um cara especial, eu o admiro. Quando seus filhos dizem que o admiram, isso para mim é especial. Eles trabalham comigo e agora adoram o trabalho que faço e estão assumindo. Isso para mim é especial. Isso é especial. Tem algo que você gostaria de não ter feito? Sim. Eu gostaria de não ter esperado 14 anos. Alguém disse que se for para perder algo, que se perca dinheiro. Você pode recuperá-lo. 8 em cada 10 milionários já foram financeiramente falidos. O Walt Disney declarou falência 7 vezes e teve 2 colapsos nervosos. Mas não perca tempo. Eu fiquei 14 anos sentado à margem. 14 anos em que eu disse: não tenho um investidor como Tony Robbins. 14 anos que eu disse: eu não tenho um MBA ou um PhD e não posso competir com esses caras. Eu tenho a aparência de um rejeitado. E por 14 anos, eu me silenciei. E eu me arrependo disso. Porque há algumas pessoas que, se tivessem ouvido a minha voz, talvez não tivessem se voltado para as drogas. Se tivessem ouvido minha voz, suas vidas teriam tomado um rumo diferente. E eu não posso recuperar esses 14 anos. Isso me assombra. Eu acho que isso me motiva quando falo com tanta energia. Eu estou tentando compensar esse tempo, mas eu não consigo. Eu acho que você está fazendo um bom trabalho. Obrigado. Causando impacto bom. Eu tô curioso, eu não sei se alguém já te perguntou isso, se você já falou sobre isso antes. Eu presumo que seus pais biológicos já tenham morrido, né? Eu presumo. Talvez eles estejam por perto, mas se por acaso eles estivessem aqui no momento, na sua frente, e totalmente cientes de tudo, e percebessem que você era filho deles e essas coisas, você compartilharia algo com eles ou Sabe o que eu diria gostaria algo? de saber? É interessante que você me faça essa pergunta porque eu vi uma coisa na televisão sobre ancestralidade e que com um cotonete na boca eles podem dizer de onde você veio e tudo mais. Sou curioso e isso sempre acontece comigo quando falo. Há coisas que meus filhos estão fazendo e falando que eu não ensinei a eles. Eles simplesmente aprenderam comigo. Eu me pergunto o que o meu pai fez e o que é que a minha mãe fez. De onde é que eu tirei esse dom? Eu não sei. Eu só sei que há momentos em que eu falo e que não sou eu, há algo que acontece, há alguma parte de mim que eu sei que são eles. E eu me pergunto de quem eu herdei isso. E o que foi que eles fizeram?
Eu me pergunto sobre isso. Não é um desejo ardente em mim. Conheci pessoas que foram adotadas ou filhos adotivos. Primeiro, eu fui filho adotivo antes de ser adotado. E gostaria de dizer por que me abandonaram, por que não voltaram para me buscar. Ai, isso me conquista pelo fato de que há algo que eles, uma parte de mim, que eles depositaram em mim. No nível celular, que isso me fez ser capaz de sair e transformar a vida das pessoas e viver essa vida. Por isso, durante muito tempo eu costumava dizer que estou aqui por causa de duas pessoas, e eu disse isso hoje inconscientemente, uma que me deu a vida e outra que me deu amor. Mas eu estou aqui por causa de três pessoas. Duas me deram a vida. Exatamente. Não foi uma concepção imaculada, eles não fazem mais isso. Minha mãe biológica estava na Flórida, em uma região da Flórida onde se cortava cana de açúcar, e ela conheceu um cara da Jamaica que preparou um frango ao curry para ela e ela engravidou. Certo, Culpa do curry, tudo bem, sabe? Então, eu tô aqui por causa de três pessoas, o doador de esperma, minha mãe biológica e a senhora Mimi Brown, que Deus tirou do ventre de minha mãe biológica e me colocou no coração de minha mãe adotiva. E eu me perguntava, vocês se viam mais ou falavam sobre nós? Alguma vez teve curiosidade de saber o que aconteceu conosco? E uma das coisas que aconteceram, a minha mãe um dia, ela nos contou sobre isso, que um vizinho, Mr. Moss, ele disse, Memi, você sempre disse que queria ter um filho. Bem, há uma senhora que tem alguns gêmeos, ela está em Liberty City, e ela quer que alguém fique com os dois, então ela disse, eu fico com os dois. Então foi que ele a levou até Liberty City, na rua 62 a noroeste com a Avenida 17, e ela disse que quando entrou na casa as luzes estavam apagadas e havia um colchão nos fundos, e ela viu uma mulher de cabelos na altura dos ombros, muito parecida com ela. Ela tinha Wesley e eu em seus braços, em um cobertor azul claro. E ela disse, você é a senhora? Nossa mãe biológica disse, você é a senhora que vai levar meus dois filhos? Ela disse, sim. Nossa mãe disse a ela, ouça, meu marido estava fora na Segunda Guerra Mundial e ele está voltando. E então eu engravidei e ele me mataria se ele soubesse que eu engravidei enquanto ele estava fora. Você Uau! Então a mãe disse sim. Você tem certeza? Ela disse que sim, então ela nos deu e eles começaram a sair pela porta e então ela os seguiu. Ela abriu a porta para a mamãe e ela entrou com Wesley e eu em seus braços. Ela então fechou a porta, inclinou-se e disse, sua mãe beijou vocês dois na testa mais uma vez? E então ela bateu a porta, ela disse, vão. Quando o Sr. Moss estava ligando o carro para ir embora, ela disse, espere, espere. Ela disse, meu coração começou a bater rápido. E ela disse, achei que ela tinha mudado de ideia. Ela disse, você promete, jure por Deus, que vai cuidar deles. Ela disse, eu juro, você não vai separá-los? Ela disse, eu juro. Então ela bateu a porta do carro novamente e disse, vá, deu fora daqui. E o Sr. Moss pisou fundo no acelerador e saiu. Ela disse, quando eu os abracei e olhei para vocês, eu disse, Deus me abençoou com gêmeos. Que tal, hein? Poderoso. Incrível. Sou muito grato por ela ter nos escolhido com amor. Isso é poderoso. Eu quero te fazer mais perguntas, isso foi muito inspirador, já sei que as pessoas vão falar muito sobre isso. Eu quero que imagine por um momento que esse microfone e esse fone são conectados e que todas as pessoas do mundo têm um fone e podem ouvir o que você está prestes a dizer. Elas podem ouvir no seu próprio idioma, é traduzido, um bebê pode entender, qualquer pessoa, em qualquer idioma, tudo isso. E todo mundo coloca o fone de ouvido agora e você liga esse microfone. Qual a mensagem que você quer compartilhar? Eu faço isso em meu treinamento. Uma mensagem para o futuro. Perfeito. Eu diria, você tem a grandeza em si. Eu não o conheço, mas aqui está o que sei. Com base em minha própria experiência, você tem a grandeza em si.
Você tem a capacidade de fazer mais do que jamais poderia imaginar. Você tem a grandeza em si mesmo e, ao pensar sobre si mesmo, eu me lembro das palavras de Howard Thurman que disse: há uma presença em cada um de nós que espera e ouve a voz do genuíno em si mesmo. Talvez esse seja o único guia que você terá ou ouvirá, e se não conseguir ouvi-la, talvez sua vida será gasta nas pontas das cordas que outra pessoa puxa. Quando você reconhece sua grandeza, ninguém jamais puxará suas cordas. Você é diferente. Você foi criado com um propósito para manifestar esse propósito por meio de você. Você foi feito à semelhança e à imagem de Deus e recebeu autoridade e domínio sobre tudo o que existe na face da terra. Mas você nunca exercerá autoridade e domínio sobre sua vida até que exerça autoridade e domínio sobre o que você não é. A maioria das pessoas passa a vida vivendo a mentira que foi contada a seu respeito. E somos incentivados a não nos conformarmos com este mundo e a nos transformarmos pela renovação de nossa mente. Trabalhe constantemente para renovar sua mente, para expandir sua visão de si mesmo, vivendo em um futuro, vivendo em uma vida de contribuição. Ele disse: eu lhe darei tudo o que os seus olhos podem ver, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Há algo em você que é maior do que suas circunstâncias, há algo em você que é maior do que as adversidades que está enfrentando. A vida é como Forrest Gump disse, uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar na vida, ou você está com um problema, ou acabou de sair de um, ou está indo em direção a um. Você tem a grandeza em si. Essa é a minha história. Eu gostei. Uma boa história. E qual pergunta você gostaria que as pessoas te fizessem mais que ajudaria a criar mais transformação no mundo? Com a sua Quem eu sou de resposta. fato? Quem sou eu de verdade? O Dr. Carter G. Woodson, que acho que foi um dos pensadores mais profundos que eu já li, ele disse: se você puder determinar o que um homem deve pensar, nunca terá de se preocupar com o que ele fará. Ele disse: se você puder fazer com que um homem se sinta inferior, nunca precisará obrigá-lo a buscar um status inferior, pois ele mesmo o buscará. Se você conseguir fazer com que um homem se sinta injustiçado e excluído, não precisará ordenar que ele vá para a porta dos fundos. Ele irá sem que lhe digam. Se não houver uma porta, sua própria natureza exigirá uma. Então, temos que começar a nos perguntar: quem sou eu? O MIT fez um estudo que, se eu disser a você, você não pode fazer, outra pessoa terá que vir lhe dizer: você pode fazer, você pode fazer, você pode fazer 17 vezes para neutralizar essa única vez. Uau! Então a maioria de nós está vivendo uma mentira, a maioria de nós, por viver em um mundo em que nos falam mais sobre nossas limitações do que nosso potencial, vai para o túmulo sem saber quem realmente é. É por isso que se diz que a maioria das pessoas morre aos 25 anos e não é enterrada até os 65 anos. Quem é você de verdade? Qual a coisa que você mais pensa durante o dia? Quanto tempo me resta? Será que, com o tempo que ainda me resta, posso inspirar os jovens a levantarem suas calças para eliminar o vírus do HIV, o vírus da periferia? No tempo que me resta, eliminar a AIDS, a síndrome de vício, encarceramento e a morte? Será que com o tempo que me resta, posso amplificar, treinar e multiplicar vozes de esperança e criar um mundo melhor? Ainda tenho tempo para isso? Eu quase morri há um ano. Acredito que Deus me concedeu graça e todos nós temos uma data de validade. Por isso eu, aos 72 anos, estou acelerando o ritmo, estou trabalhando mais, é isso que eu desejo. E, como dizem, não há sucesso sem sucesso. Por isso eu estou determinado a ajudar aqueles que têm fome de fazer a diferença. Decidido a inspirar aqueles que conseguem ouvir minha voz, treiná-los e compartilhar com eles tudo o que eu aprendi. Eu sei que o que eu realizei é apenas a ponta do iceberg do que eles farão, e são jovens como você. Eu me sinto abençoado por estar na sua presença. Isso é incrível também. Como eu posso te ajudar? Como podemos te ajudar? Você está fazendo isso agora, e me ajude a encontrar 77 pessoas famintas.
Sim, Eu conheço sim, você muitas conhece delas, tenho muitas certeza que delas. muitas estão ouvindo. Sim, sim, você está fazendo isso agora e eu me sinto abençoado por estar na sua presença, digo com sinceridade, Obrigado. porque o Sr. Washington me disse, Sr. Brown, amor, inspiração e motivação são perfumes que não se pode espalhar sobre os outros sem se contaminar com algumas gotas. Ele disse, viva uma vida de contribuição. Decida que viverá sua vida da maneira que Horace Mann dizia, deveríamos sentir vergonha de morrer antes de fazer alguma contribuição significativa à humanidade. Eu quero encontrar outras pessoas que tenham essa magnífica obsessão, que tenham essa convicção sobre suas vidas e que desejem deixar uma marca similar em suas próprias vidas. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente na sala, pode ser rotulado como educável, como retardo mental, como eu fui. Lembro de voltar a Booker T. Washington High School e a senhorita Eve, uma das professoras que tive na educação especial, escreveu um livro chamado Meu Aluno com Retardo Mental Mais Famoso. Les Brown! Você só tem que ter Você fome, só né? precisa ter fome, com certeza. Com certeza. As pessoas que têm fome acreditam que sempre se esforçam para chegar ao topo da vida porque a parte de baixo está superlotada. As pessoas que têm fome acreditam que devem fazer o que sabem, não o que sentem. As pessoas que têm fome não têm desculpas para não perseguir seus sonhos. Elas conhecem sua vitamina e voltam sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Elas agem como Willie Jolly, que disse que um revés é uma preparação para um retorno. Eu tenho um ditado, se a vida o derrubar, tente aterrissar de costas, pois se conseguir olhar para cima, conseguirá se levantar. Gosto disso. Eu tenho umas últimas perguntas pra você. Eu sinto que eu poderia fazer muitas outras, mas eu quero ser respeitoso. Não tem problema, venha com o que você tem, meu irmão. Entendi. Essa aqui se chama As Três Verdades. Pergunta todo mundo no final do programa essa Sim. pergunta. Agora, se esse fosse o último dia pra você, vamos imaginar muitos e muitos anos, porque você vai ficar aqui por muito tempo ainda. Mas por alguma razão, tudo que você disse foi apagado. Todo áudio, vídeos. Você tá com 1 milhão de vídeos no YouTube, os seus livros, o trabalho que você fez e tudo isso desapareceu. Mas você tem um pedaço de papel e você tem uma caneta também. E alguém pede para você escrever 3 coisas que são verdadeiras sobre todas as suas experiências que você passaria adiante. E isso é tudo que as pessoas teriam para se lembrar de ti, essas 3 verdades. Quais você diria serem as suas? Eu diria, para viver sua vida em um lugar de amor, aquele que vive no amor vive em Deus e Deus vive nele. Eu diria, para viver sua vida a partir de um lugar de fé, Zig Ziglar disse que o medo é encontrar falsas evidências que o aparentam a verdadeira fé, encontrar respostas no coração. Eu diria, dê ao mundo o seu melhor, viva plenamente e morra vazio. Grandes verdades. Obrigado. Eu adoro. Onde é que a gente pode se conectar com você? Onde as pessoas podem entrar em contato contigo? A gente vai enviar um link para os 7 princípios da narrativa. Sim, os 7 princípios da narrativa. Eles podem acessar lesbrown.com. Eu os encorajo a comprar algo chamado Escolhendo Seu Futuro. O Dr. Norman Vincent Peale disse que esse foi um trabalho incrível que eu fiz. E eu os encorajo também a, se estiverem falando sério e prontos para investir em si mesmos e quiserem algum treinamento, acabamos de concluir um curso online. Portanto, eles podem me enviar um e-mail e nós lhe enviaremos informações sobre isso e também quando teremos alguns seminários e workshops. Estou indo para Londres em 12 de novembro. Estou ansioso para ir lá e fazer um treinamento lá. Vai ser incrível. Incrível. Sim, incrível. Temos um grande público fale com lá. o mundo. Eu tive um grande público E em nós Londres. estaremos no U2, o histórico U2. Estou Legal. animado para voltar lá. Eu simplesmente adoro ir lá. Essas informações estão todas no seu site lesbrown.com para que você possa eles falar sobre a podem acessar turnê. no Facebook, delesbrown.com. Sim, Ok, Facebook, sim. The Les Brown. E tem muitos Ok. deles por aí. Eu já vi muito do seu material lá, é um ótimo material. E antes de fazer a última pergunta, eu gostaria de te agradecer por um momento, Les, pela sua incrível alegria que você transmite para o mundo. Você é um vírus de amor Obrigado. e Esse é um inspiração. bom vírus para se ter. É um ótimo vírus. Você contagia as pessoas com muita alegria, amor, com seu sorriso, sua gargalhada de criança, o seu humor de
de ter a capacidade de usar histórias para poder transformar vidas é um grande presente e eu sou Obrigado. muito grato por ter tido a oportunidade de me conectar contigo agora. Eu também sinto o mesmo por você. Muito bom. Muito obrigado. E a pergunta final é: qual a sua definição de grandeza? Para mim, como eu já disse antes, quando você está buscando grandeza, você não sabe quais são seus limites, então você age como se não tivesse nenhum limite. Você vive a partir de uma disposição de viver a vida com coragem, de estar disposto a simplesmente correr riscos, de se tornar um tomador de riscos, de causar impacto, de ir além da crença, de saber, de não se apoiar em seu próprio entendimento, de sentir dentro de si mesmo. Há alguma causa, algo que é maior do que eu, mas nunca estou sozinho ao enfrentar isso, que há uma presença que nunca me deixará nem me abandonará, e que, quando você entra nesse lugar, mais de ti, menos de mim, há um lugar onde podemos ir dentro de nós mesmos, há coisas que podemos realizar, coisas que podemos fazer, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem está no coração da humanidade o que Deus tem reservado para nós quando nos rendemos. Para mim, a vida, quando você está buscando sua grandeza, encontra algo que você ama e se entrega a isso. Esse algo que lhe dá vida e permite que você se entregue a ela e se permita ser usado pela vida. Para mim, isso que é definição de grandeza. O padrinho da grandeza, muito obrigado, Les. Agradeço por ser você. quem você é. Muito obrigado, valeu. Se você mudar o programa, em 95% do dia, você estará manifestando isso. E aí, quando o programa estiver em execução, e mais 5% adicionais, quando a sua mente consciente estiver executando, cara, vai ser uma grande coisa.